aconteceu então anteontem, no dia 20, na quarta-feira, onde a vítima estava dentro de um carro e o autor estava passeando com o cachorro e aconteceu esse disparo. O autor se apresentou hoje, ele confessou o crime, ele alegou a tese da legítima defesa, disse que a vítima estava armada. Quando a vítima fez um movimento de pegar a arma ao lado do banco, ele teve que efetuar o disparo para proteger sua própria vida. Existem algumas divergências em determinados termos de declaração. A filha da vítima alega que, após o fato, o autor apontou a arma para ela e a ameaçou. E uma das testemunhas ouvidas até agora, no momento, dizem que o autor não apontou a arma para a filha e não ameaçou mais ninguém. Após o fato, ficou assustado com o que aconteceu e imediatamente se evadiu do local. O autor hoje, no termo de declaração, acompanhado de advogado, ele diz que a motivação desse fato foi uma dívida relacionada a um veículo em que ele vendeu para a vítima e a vítima não pagou, e há um ano eles vêm cobrando, tentando negociar essa dívida. E nesse dia, nesse local, ele estava passeando com o cachorro, parou o carro da vítima, ele perguntou para a mãe da filha da vítima se era o Renato, ela confirmou que era e ele foi até o carro conversar com o Renato. Testemunhas disseram que eles ficaram aproximadamente uns 20, 30 minutos conversando, até que em determinado momento o autor teria falado: "Você quer ver eu te dar um tiro na cara?" E o Renato falou: "Dá, então dá." E aí essa é a tese das testemunhas ouvidas até o momento. E aí as testemunhas ouviram um disparo. Foi um único disparo. O laudo pericial concluiu que esse disparo foi na região do tórax e aí foi mortal. A munição não transfixou, a munição ficou alojada no corpo da vítima, foi retirada. A vítima também apresentou a arma de fogo que ela utilizou para a prática desse crime, também apresentou o porte de arma. A vítima não tinha apenas a posse da arma, também tinha um documento de porte da arma, que também foi apresentado, se colocou à disposição da justiça, falou que sempre que for intimada, se apresentará. E esses foram os fatos. Doutora, durante a diligência, apurando os fatos, alguma arma foi encontrada dentro do carro, sendo da vítima? Não. A polícia militar, no momento que foi ao local, não encontrou nenhuma arma dentro do carro. A família da vítima alega que não tinha arma dentro do carro, que não retirou arma nenhuma de dentro do carro também. O autor disse que tinha arma e que provavelmente a família da vítima retirou a arma. As testemunhas ouvidas dizem que não viu ninguém retirar a arma de dentro do carro, mas que várias pessoas entraram no carro, mas que não viu ninguém retirar a arma. Então, se isso for comprovado, a inexistência da arma, a tese de legítima defesa cai? A gente não tem como falar em tese que cai ou não. Isso serão argumentos de acusação e de defesa para um tribunal de júri. Então não sou eu que coloco ou tiro tese. As teses existirão e cada um vai juntar provas e tentar alegar o que for de desejo próprio. Natália, a arma do crime usada ficou apreendida ou... Está apreendida. Quais são os próximos passos, já que ele se declarou culpado, já foi ouvido, a família foi ouvida? Então, o que acontece? A produção de provas com relação às imagens. Só existe na rua uma câmera um pouco afastada, depois da esquina, que a gente identificou como existente no local. A escola que tem câmera não estava gravando. E aí ontem à noite nós pegamos esse DVR da casa dessa pessoa, mas o DVR não gravou as imagens. Então não tem mais imagens a serem arrecadadas, analisadas e estudadas, porque apenas uma câmera existia e essa câmera não gravava. A gente não tem dúvidas quanto à autoria. O autor se apresentou, confessou e entregou a arma do crime. Então a gente não precisa provar mais que o fato ocorreu e nem quem praticou o fato. Então agora serão trabalhadas as provas testemunhais. Algumas testemunhas que vão falar alguma coisa, outras que falaram outras, e será a análise de um conjunto, de um cenário que vai
dar um resultado final ao fato. Doutora, sobre essa suposta motivação que o suspeito alegou, a família O motivo da discussão. Sim, já sabia de alguma dívida que existia, ou a família alega um outro motivo para a discussão? Não, a família já sabia dessa dívida que existia entre os dois. Já viu uma ameaça antes, doutora? Então, a testemunha que me disse agora, nesse momento, que já tinha havido ameaça antes, ela ainda não prestou declaração, não colocou no papel e não assinou, então não está formalizado. Mas informalmente ela me disse já ter presenciado uma ameaça anterior. Do autor contra a vítima? Isso. Em momentos após o crime, a família alega que o autor ameaçou. A filha da vítima alega que o autor apontou a arma para ela após o fato. As testemunhas que foram ouvidas até o momento alegam que isso não ocorreu. Eles não viram isso. Valor e tempo dessa dívida? Valor, se eu não me engano, aproximado de 200 mil e tempo a mais de um ano. Você pode confirmar para a gente quais pessoas da família que foram ouvidas e quais testemunhas a favor dele, no caso? Não tem testemunha. A testemunha ela não é a favor ou ela é contra. Eu fui para o local do crime no outro dia angariar testemunhas que tivessem presenciado de forma ocular o fato. E aí eu trouxe, não é que vai falar, não é que é uma testemunha a favor ou contra, são testemunhas que relataram que elas viram. E aí foram ouvidas 4. O autor vai responder em liberdade, doutor, ou está preso? Então, a prisão ela é em flagrante, cautelar ou após a sentença. Qual é a regra? Que a pessoa vai presa após sentença penal condenatória transitada em julgado. Qual a exceção? É a pessoa que vai presa antes de uma sentença, popularmente tentando explicar. As prisões cautelares, que são antes de uma sentença final, são a preventiva e a temporária. Como não existem requisitos para a aplicação da prisão preventiva, porque ele não está intimidando testemunhas, ameaçando testemunhas, destruindo provas, não está foragido porque se apresentou com o advogado entregando a arma do crime, eu não tenho elementos para representar, não coloque em risco a aplicação da lei penal, que é um requisito da preventiva, nem coloque em risco a ordem pública, porque ele não tem anotação criminal pretérita, ele não tem um relatório de vida pregressa, não existe anotação criminal, então não coloque em risco a ordem pública. Então não tem elementos para eu representar pela preventiva, não irei representar pela preventiva, porque não tem elementos para isso. Ele provavelmente vai responder o crime em liberdade, a não ser que o Ministério Público, após o recesso, enxergue elementos para requerer a preventiva. Nem temporária? Não, a temporária não sei. Ele justificou o motivo dele não ter se apresentado ontem e ter ficado fora? Ele não queria ser preso em flagrante. Doutora, por que ele saiu pela porta lateral e não pela porta da frente da delegacia? Por causa da imprensa que estava toda ali na porta e a família, eles estavam com medo de ser... da família partir para cima do carro do autor. Mas isso não é normal acontecer? Ambos os lados se encontrarem na porta da delegacia? Não, quando o fato é de muita repercussão, muito intenso dessa forma, a gente tirou pela lateral direita ou pela esquerda. Em relação à arma, perdão, você foi falar, foi tanta coisa na cabeça. A arma foi apreendida, é do autor. A vítima não foi encontrada. Mas não. Quem que tinha o porte e a posse? O autor. Mesmo assim a arma fica apreendida? Fica porque foi Fica porque ela foi o instrumento do crime, sim. Essa arma a gente pode fazer imagem dela? Os meninos já colocaram no deck. E por que eles tinham porte de arma? Era militar? Uma coisa assim? Não, aí tem que perguntar quem concedeu o porte de arma, que não fui eu. E qual a profissão dele? Do assassino, do Rogério, no caso? Eu acho que ele tinha comércio de armas. Essa arma agora ela vai ser periciada. Sim, a arma vai ser periciada. A postagem que ele colocou nas redes sociais vai ser objeto de investigação também, pelo que ele colocou, pode servir também como depoimento dele, que ele teria que colocar nas redes sociais. Mas o que eu vou investigar acerca da postagem dele? Ele teria assumido a autoria. Igual ele assumiu aqui. Assumiu aqui. Mas teria na postagem, não sei se a polícia tomou conhecimento, teria algo diferente do que ele falou para a senhora? Não, acho que aquela postagem é a alegação da legítima defesa, né? O mesmo fato que ele alegou aqui. Para de maneira diferente, um caso desse tipo e o acusado, o suspeito, não fui eu. Não é muito comum algo desse tipo. Já viveu algo desse tipo? Já vivemos algo desse tipo assim, não é comum. Não é comum, mas é a postura que eles adotam para não gerar o requisito da prisão preventiva, porque todo mundo que foge gera risco de aplicação da lei penal. O que é o risco de aplicação da lei penal? Ao final do processo, se ele for condenado, não vai conseguir aplicar a lei penal porque ele está foragido.
Então isso gera risco de aplicação da lei penal, que é um requisito da preventiva, que quando foge nós temos elementos para, tá foragido, gera risco para aplicação da lei penal. Doutor, acho que só para finalizar, eu gostaria que você falasse sobre o que o Vini mencionou aqui no coletivo, sobre essa questão de suspeito, porque mesmo a gente falando, tem muita gente que não entende, quer julgar, por que vocês falam suspeito se o cara confessou o crime? Então eu gostaria que você explicasse essa questão que eu acho que você falando ficaria melhor. Então, ele no momento, ele está sendo investigado e ele é um autor, né, autor do crime, que confessou o crime. É porque apenas depois de uma sentença penal condenatória apresentada e julgada é que ele passa a ser um condenado, efetivamente um condenado. Então, é uma nomenclatura aí que a imprensa adota, né, prefere para não gerar, de repente, ações cíveis, né, de reparação de danos, etc. A senhora pretende A minha cópia do meu inquérito à Polícia Federal. solicitando essa suspensão Não provisória? solicitando não, porque eles que têm que julgar o que é necessário dentro da legislação deles, que eu não conheço, acerca de porte de armas. Então eu envio cópia de todos os meus procedimentos aqui, todas as minhas peças, e eles analisam o que eles devem fazer. Provavelmente ele vai sair daqui ainda com a posse da arma e o porte. Não, a arma está comigo, está apreendida, ele não vai mais portar essa arma. Mas tem informação de que ele tem outras armas? Já tem trabalho com esse comércio? Não tenho informação de que ele tem outras armas. Teria que oficiar a Polícia Federal e ao Exército para ver quais armas e se ele tem outras armas cadastradas em nome dele. Então ele continua tendo porte e podendo ter posse. Enquanto esse porte não for suspenso ou cancelado pelo órgão emitente, ainda existe. Delegado, você poderia confirmar se havia um dos dois lados, ou a família, ou dele, falou que havia uma amizade dos dois, ou só um conhecimento dele? Não, ele mesmo colocou no papel que havia conhecimento e amizade entre os dois. Doutora, por ele continuar com esse posse de armas e por ele ter essa ligação com a venda de armas, né, isso não acarretaria riscos para a família da vítima? Não tem nenhum fato comprovado no papel de risco para a família. Tá, mas nenhuma medida protetiva, algo do tipo vai ser impetrado, foi pedido? Então, não existe medida protetiva nesses casos, né? Existe medida protetiva da Lei Henrique Borel para crianças e medida protetiva da Lei Maria da Penha. Não existe uma medida protetiva destinada a o que pode acontecer é que se ele ameaçar testemunhas, isso aí gera uma coação no curso do processo, isso gera fundamento de representação por prisão preventiva, em razão da conveniência da investigação, mas no momento não há nada nos autos acerca disso. Ele alegou como ele saiu ali do local do crime? Alegou que o irmão dele deixou ele no 28 de março. A filha da vítima tem quantos anos? 22 aproximadamente. Ela foi a única familiar que presenciou a cena do crime? Nenhum familiar presenciou. Então ele foi até lá para buscar ela na residência? E ela estava se arrumando. Quando ela ouviu o disparo, ela desceu. Só um detalhe, é Natal, Ano Novo, assim, Existem essas medidas cautelares. Proibição de se ausentar da comarca, proibição de... Ele falou que se quisesse, ele entregaria o passaporte à delegacia. Enquanto um juiz não determinar nenhuma medida cautelar diversa da prisão, não tem... Doutora, só um ponto que eu não entendi. No caso, você disse que a mulher, a mãe da filha da vítima, ela foi confrontada pelo autor se era ele que estava ali. Isso. E a mãe da filha da vítima não presenciou esse crime. Ela estava na rua no momento. Eu não sei te responder agora especificamente isso, mas a filha não presenciou, a Maria Clara. Eu posso olhar ali e te falar. O autor demonstrou algum arrependimento pelo crime que ele cometeu? Demonstrou arrependimento no seguinte sentido, ele não escreveu no papel que se tá arrependido, nem nada disso, ele estava bastante nervoso, bastante acuado, com uma feição assim, para baixo. Ele não falou, estou arrependido. Eu não posso dizer que ele está arrependido, eu não ouvi da boca, não teve esse assunto. Foi, pessoal. Beleza.